Ai, bom dia, sétimo ano. Tô com um probleminha aqui com a minha câmera. Tô tentando resolver. Só um segundo. Espera aí que eu vou abrir aqui nosso livro de história. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Vamos abrir então lá na página 60. Deixa eu só trocar aqui, peraí. Alguém fala um oi aí para eu testar aqui o áudio. Oi. Ok, obrigado. Página 60. Deixa eu separado aqui. Oi. Oi. Tô aqui, peraí. Olha o testemunho. Mano, quem lembra de Subway Surfers? Eu lembro. Eu ainda jogo. O que, gente? É aquele joguinho do carinha que ficava correndo em cima do trem? Sim, Eu mano, ainda muito jogo bom. história. Eu era jogando. muito bosta naquele jogo. Vocês Era lembram tipo da assim, moda do Clash Royale e Clash of Clans? Nossa, mano, muito velho. Eu jogava muito. Cara, eu jogava Clash of Clans até o início desse ano. Nossa, mano. Faz muito Meu amigo Murilo, Até eu perder uma conta CV10. Aí eu parei. Assim. Eu perdi uma também conta que eu Super tava Sad CV7 lá no início quando eu jogava. Mas até o CV6, 7 é fácil de conseguir. O problema é o 8, 9, o 10, o 11, o 12 e o 13. É muito Tem ruim, Pô, cara. mano. Meu Tem amigo É Murilo 12, muito ruim. 13? Tem, pô. existe. Eu sou da época que não existia isso daí, não. Mas tem, pô. 11. Gente da época clássica. Eu parei de jogar quando começou a ter o CV13. Percebi que o assunto tem muito a ver com a aula, gente. Tudo. Claro. Tudo a ver, né? Mas também a gente não começou online. Clash of Calma. Clans é história, mano. História, mano. É história. Mano, eu comecei a jogar Clash of Clans com 19 história. anos, não parei de jogar. Comecei desde quando o negócio, os bonequinhos era tudo feio, tio.
Eu e Felipe lá na pracinha, sentado nos banquinhos, roteando Wi-Fi do vizinho. Um Clash of Clans na mão, mano. Quem é que tá falando? Muito bom, mano. Sou eu, tio. Thales. Vocês lembram do Todo Pokémon Go? mundo. Cara, Ah, é não o fala Thales. nada. Vocês lembram do Pokémon Com a Go? câmera desligada. Tio é Eu vi pro que todo gamer, mano. mundo era viciado em Isso, Pokémon tio. Go. Eu Nossa, tenho mano, um também. Pokémon Eu Go. nunca joguei Pokémon Go. Caraca, Desde mano. que eu tentei jogar Pokémon Go, eu desisti. Você gosta de ficar andando, né, Esther? Ninguém merece. Não, é porque eu lembro até hoje. Eu não tinha visto daqui, ele começou a caçar Pokémon na minha casa. Ele falou que ele achou uns 2 raros na minha casa. Que casa sua. Quem Peraí. disse isso? O tataravô dela. Gente, para de falar. Lembra de Pokémon GO. Foi 3 anos atrás, pelo amor de Deus. É Foi história. três? Ainda existe, ainda Essa Não foi aula de 2019, não? Nossa, pra Pronto. mim foi 2018, 2019. Pronto? Podemos? Pronto, tio, Nunca. podemos. Primeira Lembram coisa, quando as pessoas... Matheus tá aí? Matheus que falou que tava com dúvida na questão 4 do portfólio. Lembra de quando todo mundo era viciado em Five Nights at Freddy? Matheus. Putz, grila. É, Nem né? sei que jogo é esse. Querido, eu ainda Eu sou nunca viciada em joguei, Five Nights nem at Freddy's, quero. só pra você Mandar saber. print aqui no Zoom da minha área de Eu nunca trabalho. Vocês vão ver gostei. 7 FNAF aqui na minha frente. Deixa eu dar uma silenciada aqui. Matheus, depois quando você aparecer aí, você dá um oi aqui no chat pra gente discutir aquela questão 4 que falou que ficou com dúvida do portfólio, tá? Gente, muito legal esse capítulo 9, falar sobre os povos indígenas do Brasil. Nós já trabalhamos em filosofia, né? Discutimos. Fizemos aquele contato muito legal, né, com o pessoal do sul da Bahia. Falamos sobre a cultura deles, já discutimos muito sobre isso, na verdade. E hoje nós vamos continuar o nosso capítulo, que vai falar, o capítulo 9, exclusivamente dos povos indígenas do Brasil, ok? É interessante a gente observar as imagens da introdução do nosso capítulo, né? Que mostram indígenas de diferentes características, né? E, de certa forma, destaca aí um pouco a realidade deles. Aqui é a introdução, né? Quando a gente fala dos indígenas... É quase que redundante a gente falar que eles foram os habitantes, os primeiros habitantes aqui do Brasil, né? Foram os donos do território. Outra coisa que é muito interessante de destacar é que os indígenas, eles não eram únicos, gente. As pessoas têm mania de achar que índio é tudo igual. Não é. Cada um tem a sua cultura, cada um tem o seu tronco cultural e o seu tronco linguístico, tá? Então havia uma variedade cultural muito grande desses povos aqui na sociedade brasileira e até hoje, tá? Muitas das palavras do português que nós usamos hoje são de origem indígenas. Por exemplo, tamanduá, jararaca, paraná, né? Isso são palavras, por exemplo, que foram incorporadas na língua portuguesa. Também eram hábitos dos indígenas tomar banho diariamente. Olha, se não fossem os indígenas, nós seríamos fedorentos. Eram eles que tomavam banho todos os dias. Vou liberar aqui de novo esse sonho. Comer também alimentos à base da mandioca e usar remédios naturais. Quem aqui já usou um remédio natural? Nossa, Eu acho tio, que minha ninguém, avó, tio. Bolo ela do Sérgio. descascou a árvore, Bolo pegou o certo. negócio da árvore, enfiou na panela, come. Nem sei como que eu tomei aquilo. Deus me livre. Boldo é muito Foi ruim. isso. Você tomou Eu já boldo pra tive. quê, Maria? Quê? Você tomou boldo pra quê? A minha avó dizia que era bom pra um montão de coisa. Aí eu tava gripada um dia, muito gripada. Tava com febre e ela me deu isso. Pelo amor de Deus. Eu acho que boldo é bom pra gripe. Tio, Eu acho que eu melhorei só pelo troço ser tão ruim. Mano, eu Exatamente. tomo isso no mínimo todo mês, tio. velho. Quando eu tô com tosse, minha mãe pega mel, dá pra mim. Ah, nossa. Eu nunca tomei. Pelo menos Eu no já mel tomei com mel com alho. limão. Já tomei mel Nunca com limão tomei. pra Não, mel com garganta. limão é Eu tomei horrível. mel com alho, velho. Horrível também. Nossa, mano. Minha mãe, ela tá Eu não gosto de mel e eu Nada. não como Hein, mel. foi o Cruzeirense que falou com alho aí, tio? Foi Nossa, eu. minha mãe Mano, fez. quem te Pegou deu mel, isso, botou mano? Quem te alho deu? e limão e tomou. É Quem o te quê? deu com alho? Quem te deu com É Mel alho? com alho. É mel com alho, velho.
Quem te deu com mel com alho? Tomou algum Nossa, remédio de erraram, mano, a cebola? receita, né, mano? Te deram errado aí. Remédio de cebola, mano. Enfim, É sério. gente. A moça que trabalhava aqui em casa, ela colocou dentro de uma vasilha um negócio lá que um remédio era cebola, aquela cebola roxa, cortada, caramelizada com um negócio lá. Cara, Deus me livre. Eu sinto É Shrek aí. Gente, olha só. E aí a gente sabe da importância, né? Mas aí um questionamento que a gente faz, será que realmente, e nós já discutimos muito sobre isso, né? O povo brasileiro tem valorizado a população indígena e sua herança? Mais ou menos, que tem pessoas Os que sim, indígenas pessoas que têm, mas não. o povo brasileiro não, em geral. Sim, em geral, não. Algumas pessoas sim, algumas não, mas em geral não. Na maior parte. Porque no se caso. eles respeitassem os índios, eles não estariam roubando a terra de todos os índios que vê por aí. É, verdade. E A cortando questão não é madeira. só, não é que é só roubar Essas terra, coisas, é né? o preconceito também, né, cara? É, porque muita gente acha que, tipo assim, só porque ela é índia, ela é uma pessoa diferente da gente. Mas não, ela é da mesma sociedade que a gente é igual, entendeu? E eu diria que eles são mais tops que eu, pelo menos porque eles herdam a cultura deles mesmo com toda dificuldade. Exato. E eu não conseguiria O fazer tio isso, caiu. não. O tio caiu, não? O tio, ele O tio caiu? desistiu. Que top, nós estamos aqui falando pra Nárnia, tá ligado? Sim. Eu recebi uma mensagem que Ana Clara Bem, a agora. gente- Ana Clara, gente. Ana Clara agora. Ela ainda existe. Sim, o tio caiu. Vê lá se o tio caiu e se machucou. Nossa. Nossa senhora. Parece Vitória, aquele dia que sumiu porque ela caiu do banquinho. Quem morreu? Ninguém. Tio. Gente, ó, eu só caí do Vitória. banquinho. Gente. Cocoletão! Mary! Minha mãe já subiu a Deus escada do pra céu. trocar a lâmpada e ela foi pular daquelas escadinhas, não tem? De 6 degraus, ela quebrou os dois pés. Só no dia seguinte. Tipo assim, ela quebrou os dois pés e foi dormir, tá ligado? Nossa. Aí ela percebeu no dia seguinte no trabalho que ela foi andar, não tem? O pé dela tava todo inchado. Meu Deus. Uau, parece que eu quebrei o meu pé. Meu pé ficou igual um pão um dia quando uma formiga me mordeu. Só que eu sou dessas que eu fico coçando o pé, porque tava coçando muito. E aí o meu pé ficou desse tamanho. Tipo Eu assim, ficou coço até parecendo um virar pão. bolha. E aí, vocês lembram Eu de sou quando alérgica à todo picada mundo... de inseto. Gente, cadê tio Frank? Ele não vai voltar, não? Eu Não, tô Sei, desenhando um cara. bebê vestido de Eve. Porque eu eu Falando, Lembram de velho. Eu acho quando que o tio Frank todo tá de mundo férias. Porque ele todo demorou mundo muito tinha pra um entrar na PlayStation aula e 2 agora caiu, não tá pirateado. voltando. Nossa, aí, mano, eu PlayStation 2, eu O tio Frank deve estar tenho. enjoado da gente, ele não deve aguentar mais. Aí, Eu por isso nunca que E ele aí tive chamou- todo mundo comprava negócio, os PlayStation, CDs Xbox, pirateados na feira. neles. Quem O tio comprava Frank foi assistir La Casa CD de pirateado? Papel. Eu. Eu Todo comprei, mundo. nossa senhora, eu comprei muito aquele Eu CD tenho um pirateado da CD feira. pirateado do Gummy Bear. Nossa, mano. Quem Tinha é o esse? emulador de Super Nintendo, cara. Eu tinha um PlayStation 2 Peraí, e jogava peraí. jogos de Super Mano, Nintendo. quem nunca teve Nossa, um mano, CD isso é do Gummy tecnologia Bear, tio? avançada. Quem nunca teve? O quê? Eu sou o Gummy Bear. CD do Eu Gummy Bear, mano, é a Não. melhor Ah, coisa, mano. Quem Eu já nunca tive. Minha mãe comprou Tava Até deixando o Você acha aquele que YouTube criança só na tocava frente, isso, gente? tinha o Gummy Bear. Gummy Bear. De tudo na feira, gente. Eu já tive Tudo. um CD do Gummy Bear. Só que era muito pequeno e eu mordi ele até ele parar de funcionar. Eu ainda tenho ele, eu sei onde ele tá. de piscina. Eu ainda tenho meu CD do Gummy Bear e sei onde ele tá. Ele tá no meu quarto. Eu tentei ouvir ele um dia desses. No caso, antes de ontem. Conseguiu? Ei, Não, porque o meu computador é muito ruim e não roda. Franklin Vídeo voltou? de Ou vai CD. ter velório mesmo? É hoje, família. Alguém- Raulzê. Alguém tenta falar e aí Zé interrompe. Exatamente. Olha, eu vou Vocês botar o querem Gummy ver Bear. o meu desenho do Hein, bebê? a Esther daqui a pouco ela Ah, vai não, dar um não. jeito de mudar todo mundo, tá ligado? Olha aqui, é o bebê vestido de Eve. Eu tô Dá pra vendo. ver não, Esther. Nada, Foi mais perto da verdade. câmera.
Ela enfia o desenho dentro da câmera. Steph, põe mais pra perto da Alguém câmera. Pra ver lá. Gente, Tá muito sendo bom. comida Desce, por mas- uma. Mais um pouco. Jesus amado, Desce o socorro. desenho, desce o desenho. Gente, Ela tá sendo muito comida bom, por um desce povo, aqui, o Steph? papo tá muito bom, Não, mas pro alguém outro sabe lado. que horas é o velório do Franklin? Meu Deus, Cara, você que virou Rapaz. anfitrião, multa todo mundo aí, vai. Rapaz, eu podia até fingir que a gente tá nesse mundo mesmo, mas não dá não, cara. Foi muito ruim essa piada. Nossa, ele tá demorando, hein? Gente, acho que ele não gostou. Ele não Eu gosta acho mais que da ele gente. caiu, aí esse ele machucou. desistiu. Mano, Vou mandar Eu mensagem. acho que ele caiu e se machucou, na moral. Share screen. Quem que virou o anfitrião, gente? Botar o Gummy Bear. Ninguém virou anfitrião, tá? Todo Viorou mundo tem sim, meia apareceu uma dúzia de mensagem gato pra pingado. mim. Eu acho que foi a Ana Clara que virou anfitriã. Ou não, nem sei. Aqui, Eu ó. acho que são meia Sempre dúzia foi de o gato Gummy pingado Bear. que tá Eu assistindo a posso live. mostrar o meu Cara, rato pra vocês? Quando você vai no chat, o chat privado só tem Ana Clara. Então foi Mas ela é, mesmo que virou anfitriã. mandou aviso que ele já vai voltar. Mas a Ana Clara tá na aula, pô. Este é Ah, o tá na Chip. aula, acabou de mandar mensagem no chat. O que eu É isso mesmo. sei? Faz macarrão. Esse é o Chip, gente. Sim, e aí? Agora vai ter que dar aula pra nós agora. É, Ana Clara, qual é a página do livro, Ana O Clara? Chip, deixa Não, o Chip ô, Ana dar Clara, aula. Ele é um bom professor, o Chip. Ana Clara, muda a Esther. Muta, Esté, vai. Muta isso. Permanentemente. Meu Deus. Tá todo Vamos mundo, aproveitar. então, pelo amor Vamos, de minha Deus. Cuidado com o Esther. Mas quem compartilhar não a tá tela aí. gravando, né? Compartilha a tela aí pra Ei, nós vamos desenhar. aproveitar, tá Compartilha a ligado? tela aí. Mano, imagina, eles estão Gente, ainda gravando tá a gente gravando. Isso zoando. vai pro Ô, gente, YouTube. agora sério, Ninguém sério ainda tá mesmo. gravando, isso vai pro YouTube, sério? Gente, sério mesmo. Franklin Ei, falou sim, que vai. Por que você demorou tanto pra Exato. entrar de novo? Vai ganhar tanta gente, view o que o computador Cristo tá Rei vai ficar travando. rico. O computador Ele tá nem- travando. Tudo Gente, tela Ah, tá. azul, tudo tela azul, as Eles ideias. vão dar. Ô tio, você podia acabar a aula hoje, né? Vamos Gente, acabar não. daqui a pouco. Mas a aula Que vai o acabar quê, hoje. cara? A aula nem começou, Tuque. Acabar agora que eu tô falando. Ah, fica quieto. Olha só, gente. Então, nós Eu sei que vamos... você me ama, Frank. É, eu também me amo. Às vezes, então, a gente sabe que esses confrontos em relação a disputas das terras dos indígenas que acontecem aqui no Brasil, a gente vê no jornal, e o STF entra no meio, os juízes, acaba, querendo ou não, culminando em invasões e morte dos indígenas, né? Porque todos eles por causa de disputa de terra. Só para a gente ter uma ideia, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro Geográfico de Estatísticas, ele afirmou que há cerca de 324 mil nativos vivendo nas cidades, tá? E essas pessoas, de certa forma, têm muita dificuldade para se sustentar, para conseguir uma moradia, para conservar sua cultura, né? Outros problemas, então, que os indígenas sofrem muito, e nós vimos isso nas nossas aulas lá, na nossa aula da nossa troca cultural que nós tivemos com o pessoal da Bahia, é a questão do preconceito. Né? Lembra que eles falaram que existiam pessoas que até falaram assim, a gente não vai sentar com índio, ou a gente não vai comer com índio, né? Então, a gente sabe que realmente existe essa questão do preconceito muito grande, tá? Então, existem quem acredite que esses indivíduos deixaram de ser indígenas por não usarem suas roupas típicas, né? Só que esse sentimento de pertencer a um grupo étnico vai muito além do que andar nu, como era o original dos primeiros índios, né? E querendo ou não, eles tentam preservar suas crenças, os seus hábitos, os seus idiomas, né? E aí, nesse capítulo, então, nós vamos falar dos aspectos dos povos indígenas que viviam no Brasil lá no início do século XVI e como que eram as condições de vida desse povo que vive atualmente. A gente vai fazer uma relação, então, dos índios do período da chegada dos portugueses aqui no Brasil com os índios na nossa atualidade, ok? Vamos fazer essa correlação entre os dois. Quando a gente pega aqui, né, na introdução do nosso capítulo, aqui na página 61, a gente vai observar o seguinte. Lá, por volta de 1500, quando os portugueses tentaram chegar aqui, a gente tem que compreender o seguinte, gente. Não era só um grupo étnico que vivia aqui, né? Eram diversos grupos. Existia um número muito grande e incontável, né, de pessoas que viviam aqui nas nossas terras. Alguns especialistas que fizeram pesquisa desse período fazem uma estimação que existia algo entre 1 milhão e 8,5 milhões de pessoas que viviam aqui. Tá? É gente pra caramba. E não quer dizer que eles eram todos iguais, tá?
Esses próprios especialistas que estimaram essa quantidade de pessoas que viviam aqui no Brasil afirmam também que havia uma grande variedade étnica, cultural e social entre essa população, tá? Só para a gente ter uma ideia, além dessa quantidade de povos, entre esse número aí de 1 a 8,5 milhões, acredita-se que existiam, então, mais de 1.000 povos diferentes, com hábitos, crenças, costumes, organização, línguas e rituais próprios. Completamente diferente, tá? Então, por causa dessa grande diversidade de povos, de cultura, constatou-se, né, que as línguas faladas, né, pelos nativos, elas pertenciam a 2 grandes grupos linguísticos, tá? O tupi e o macro-G, tá? Exemplo, por exemplo, da fala da língua tupi: os guaranis, os tabajaras, os tupinambás, os carijós e os tamoios, tá? Exemplos dos macro-Gs: os bororos, os carajás, os caigangues e os xoclengues, tá? Eram todos aí com origem no tronco linguístico, então, voltados para a língua macro-G. Ou seja, existiam vários idiomas aqui no nosso país, tá? Não falavam-se idiomas diferentes. Então, eles tinham dificuldade até quando eles se encontravam entre eles. Existiam também outras famílias linguísticas, como o Aruacá, o Cara, enfim, outras, né? Esse monte de nome não vou ficar falando, porque depois não é o mais interessante. A gente só tem que compreender que era muitos os grupos linguísticos que tinham aqui, tá? E essas línguas indígenas, quando elas vão sendo pesquisadas, eles vão descobrindo que esses, querendo ou não, esses grupos falantes, eles trocavam essas experiências dessas línguas entre a sociedade, tá? Um exemplo disso é o que aconteceu no Alto Solimões, na região do Amazonas, onde surgiu um cruzamento da língua da família Tupi com a língua da família Aruaquê, tá? Mas, de uma maneira geral, a gente consegue observar e afirmar que os povos da língua Tupi, que viviam na região, principalmente na região litorânea do Oceano Atlântico, que é a parte aqui da onde a gente vive hoje, e no interior viviam mais as pessoas relacionadas ao tronco linguístico do macro-G, tá? Uma das consequências para esses registros, né, a gente consegue observar da maneira da organização que se estabelecia aqui na região. Vamos olhar bem esse mapa que nós temos aqui na 61. Vamos tentar identificar aqui, ó. Observem o que nós temos de amarelo. Normalmente destacava-se línguas, idiomas de origem tupi, e o laranjinha, línguas e origem de predomínio macro-G. Não quer dizer que eram 2 idiomas, tá, gente? Eram 2 troncos linguísticos, tá? O que é um tronco linguístico? Por exemplo, o latim é um tronco linguístico. Idiomas que derivam do latim: português, espanhol, francês, italiano, ok? Isso seria um tronco linguístico. Não quer dizer que eles falavam o mesmo idioma. Falavam idiomas diferentes. Tranquilo? Igual um grilo? Deixa eu marcar aqui pra gente passar. Um grilo não, mas uma mariposa talvez. Para por aí, velho. Vai piorar. Muito ruim, muito ruim. Deixa eu usar a câmera aqui. Que coisa, né? Que minha câmera não tá indo. Foi.
É, gente, hoje o negócio não tá bom pro nosso lado, não. Passando aqui, tá, gente? Por quê, tio? O que aconteceu? Não tá, a minha câmera não tá indo. Eu uso o celular, né? E ela tá travando. Tio, eu esqueci de te perguntar. Quando você caiu, você se machucou? Não, tô bem. Ah. Pronto. Voltei. Passando. Algumas características, então, agora dos povos de origem tupis, aquele que nós falamos que viviam mais próximos à região do litoral, ok? Alguns pesquisadores, e aí a gente fala de historiadores, antropólogos, né, arqueólogos, as pessoas que estudam a população todo, eles acreditam que essa população que tem origem no tronco linguístico dos tupis, espera só um pouquinho, eles chegaram no território brasileiro mais ou menos há cerca de 5 mil anos atrás, deslocando-se principalmente da região do Rio Negro, lá na região Amazonas, né? E aí eles foram pouco a pouco atingindo outras regiões, da região da Bacia do Paraguai, foram descendo e depois foram ocupando todo o território do litoral brasileiro, tá? Normalmente, as aldeias tupis, elas eram geralmente pequenas, elas eram cercadas de paliçadas, né, que era um tipo de barreira feito de vegetais que formavam uma espécie de muro, ok? E ainda as moradias deles eram de sapé, que eram construídas ao redor de uma praça, né, que tinha aquela estrutura arredondada, vamos dizer assim. As casas eram chamadas de malocas e nessas casas viviam diversas famílias, chegando a reunir até 40 pessoas em uma maloca, tá? Essas sociedades tupis, elas eram igualitárias, então não tinha propriedade privada, né? Nem divisão de terra, tudo pertencia a todo mundo. Eles, de certa forma, trabalhavam de maneira conjunta em relação a tentar a busca da sobrevivência do grupo, né? E não existiam distinções sociais que garantissem privilégios, né, para um ou para outro. Era todo mundo meio que igual, ok? Os tupis tomavam decisões normalmente quando eles formavam uma espécie de conselho, né? E nesse conselho existia, né, uma autoridade que era permanente, que era normalmente a pessoa mais velha do grupo, tá? A divisão do trabalho era baseada em sexo e gênero, né? Homens e mulheres faziam coisas diferentes. Os homens normalmente eram responsáveis pela casa e pela pesca, enquanto que as mulheres estavam ali dedicadas a tomar conta das crianças, a preparar o alimento. Aquilo mais ou menos que a gente entende e compreende das divisões das tarefas no nosso dia a dia, ok? Eles cultivavam amendoim, milho, batata doce, castanhas, mas o principal alimento, a base da alimentação indígena, era a mandioca, ok? Os tupis, eles não eram nômades, então eles eram sedentários. As aldeias tupis, elas eram permanentes, né? E ali eles ficavam por um tempo grande, quando eles se estabeleciam em algum local, né? E, de certa forma, os tupis poderiam, vamos dizer assim, desfazer a sua aldeia e buscar em outro lugar por algumas razões, né? Porque eles também viviam da caça e da pesca
Então, quando esses recursos ficavam muito escassos em uma região, eles buscavam outra região, mas normalmente eles eram sedentários, tá? Eles só se trocavam de lugar se eles observassem que existia uma escassez de alimento do local onde eles estavam sobrevivendo ali naquele momento. Passando. Aproveitar para fazer a chamada. Tio, É o quê? não quero ofender ninguém, não. Mas aquela mulher parece uma pedra. A chamada Ana Júlia. Começa pelo B. Ana Júlia. Ana Luísa. Presente. Ana Clara. Antônio. Presente. Arthur Zupelli. Arthur entra, depois ele some. Bruna tá aí, que eu já vi. Daniel. Engraçado, hoje Arthur nem pediu pra eu sair mais cedo. Acho que ele só saiu mesmo. Gabriel. Ele faz Gabriela. Bom dia. João. Presente. Luísa. Presente. Marcelo. Presente. Maria Clara tá aí. Mariana. Presente. Presente. Marina, eu já vi. Matheus Bissoli. Matheus Marcos. Fala. Matheus... Quem foi? Matheus Marcos tá aí? Sim. Tô aqui. Ah, maravilha. Às vezes ele vem, às vezes ele não vem. Matheus Sutil tá aqui também. Eu quem? Matheus Sutil.
Disse. Ah, tá. Vitória. Presente. Ian. Eu, tô aqui, tio. Zaira. Sétimo B, hein? Amanda. Tio, o microfone dela tá aqui. Ela não tá conseguindo, mas ela tá na aula. Alicia. Arthur Bauer. Arthur Matos. Aqui. Cecília tá aí. Davi, tá aí também. Diego. Não aguenta, não? Faz macarrão. Tô aqui, tio. Exato. Sté tá aí que eu já vi. Gabriel. Tô aqui. Giovanni. Tô aqui. Heitor tá aí. Luana. Tô sim, tô aqui. Matheus Vale. Sim. Murilo. Tô aqui. Naika. Tô aqui. Alice. Gente. Céu. Aqui, tô aqui. Norberto. Presente. E Arthur Polésio. Oi. Ok. Gente, desculpa aí os probleminhas que nós tivemos, né, na nossa aula. Não acontece, né? Até que a gente não acontece No muito, não. problema. Tá? E foi isso a nossa aula de hoje, tá? E bom final de semana pra vocês. Nos vemos semana que vem. Um abraço. Falou, tio. Bui. E aí, vocês lembram do Pixel Gun 3D? Eu lembro. Valeu, Eu tio. lembro. Mano, Lembro, eu tem jogava conta muito até hoje. Playtale